Olá, Shalom! Você sabia que o imaginário dos homens está repleto de criaturas fantásticas e lendárias como o monstro do Lago Ness, ou o Pé Grande, ou ainda querubins, serafins e toda a sorte de anjos? Pois é, eu sou a professora Teresa Kiel e neste episódio de 5 minutos da Bíblia Hebraica eu quero conversar com vocês sobre o Berremote, uma criatura também muito misteriosa que está citada em Jó capítulo 40 e que tem, ao longo do tempo, recebido as mais diversas identidades. Você está preparado? Então vamos começar. Muito bem. Para então começarmos a investigar o Berremote, nós faremos o seguinte percurso. Primeiro vamos olhar o que tem sido dito a respeito do imaginário, a respeito dessa figura do Berremote. Depois vamos olhar o texto de Jó, capítulo 40. Vamos também olhar, agora mais especificamente, uma tradução de Jó 40, do 15 ao 24, onde é citado, onde é descrito o Berremote. Depois olharemos a etimologia da nossa figura misteriosa e, por fim, concluiremos então nossa exposição. Vamos lá. Percurso, Primeiro tópico, imaginário do Berremote, Então, ao longo do tempo, essa misteriosa criatura ela já foi apresentada como os mais diversos animais, como um leão selvagem enorme, como um touro bravo também muito grande, como um crocodilo, como um hipopótamo ou até mesmo como um monstro mitológico. Olha só, Só que, ao longo do tempo, todas essas versatilidades de imaginários acabou complicando um pouco para que a gente entendesse quem seria efetivamente o Berremote. Vamos então agora nos aproximar do texto de Jó, capítulo 40, E nesse texto aqui, nós temos que retroceder até o capítulo 39, onde Deus fala sobre a sua capacidade de criar uma ampla gama de animais com características muito peculiares. No capítulo 40, o que a gente vê é um diálogo entre Jó e Deus, e vai ter uma estrutura muito simples, tripartida, como essa que eu expus aqui. Primeiro, Deus vai falar e vai ser destacada a humildade de Jó. Depois Deus vai falar novamente, Deus continua falando, expondo a sua justiça. E por fim, Deus vai descrever o Berremote dos versos 15 ao 24. E aí, tá curioso? Vamos então ler juntos esses versos de 15 a 24 do capítulo 40 de Jó. Vamos lá. Veja agora o Berremote que eu fiz como você. Grama como boi ele come. Veja agora, o seu poder está nos quadris. A sua força nos músculos do seu estômago. Ele move sua cauda como um cedro, e os nervos das suas coxas são unidos. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ou seja, é um animal forte, O bicho é forte. Vamos lá. Ele é o cabeça dos caminhos de Deus. Aquele que o fez pode aproximar de sua espada. Certamente as montanhas produzem pasto para ele, e todos os viventes do campo se alegram ali. Embaixo das árvores de lótus ele se deita, em um esconderijo de juncos e pântano. E aqui é muito legal a gente destacar a árvore de lótus, árvore sombreada. Essa árvore é citada em duas histórias da mitologia grega, sendo que na Odisseia o lótus era comida em forma de flor, com um aroma suave de mel que fazia a pessoa que a comia esquecer da sua missão. Olha só, lótus dava uma certa amnésia, para que a pessoa não soubesse direito o que ela estava fazendo ali. Vamos lá. Verso 22. Cobrem ele
as árvores de lótus com sua sombra cercam-no, o salgueiro do riacho. De fato, pode enfurecer o rio, não estar perturbado. Confia, pois, jorra o Jordão para sua boca. Com seus olhos o tomariam, como uma armadilha perfuraria a narina. E essa é a árvore de lótus, gente. Olha que coisa bonita. Linda essa árvore, né? Vamos lá. E agora, com essas descrições todas, o que seria o berremote, né? Para descobrirmos, então, vamos recordar o que os estudiosos levantaram como hipótese para essa criatura. Pode ser um leão, pode ser um dinossauro, pode ser um touro, um crocodilo, um hipopótamo. Eu tirei fora o monstro, né? Vamos lá. Leão, dinossauro, touro, crocodilo e hipopótamo, né? Então, vamos recordar agora o texto, né? E entender a primeira característica do berremote. A primeira característica dele é que ele come grama, ele é herbívoro, né? Ele encontra sua comida nas montanhas e descansa sobre as sombras das árvores. Olha que interessante, né? Então esse monstro, essa criatura, ele é herbívora e ela fica deitada debaixo de árvore. Verso 15, 20, 21 e 22 vão atestar isso, né? Olha lá o que diz. Veja agora o berremote que eu fiz como você. Grama como boi ele come. Certamente as montanhas produzem pasto para ele e todos os viventes do campo se alegram ali. Embaixo das árvores de lótus ele deita, e um esconderijo de junco e do pântano. Cobrem ele as árvores de lótus com sua sombra, cercam-o salgueiros do riacho. Diante disso, dele ser herbívoro, dele ser aparentemente uma criatura pacata, a gente pode tirar o leão e o crocodilo. Leão e crocodilo não são herbívoros, né? Vamos lá, vamos avançar. Segunda característica do berremote, verso 16, tem sua força na barriga ou associada aos lombos, né? Verso 16 vai dizer, veja agora o seu poder é nos quadris e sua força nos músculos do estômago. A gente vai então descartar aqui o touro, que tem sua força nos chifres e nas patas dianteiras. É só a gente lembrar como o touro dá a chifrada, né? Como é que ele vai para o ataque, né? Quando a gente vê aquelas touradas nas ruas da Espanha, a gente vê bem que não é na barriga, é na cabeça, né? O bicho bate com o chifre na pessoa, joga a pessoa nas alturas, né? Então, aqui descartado o touro. Terceira característica do berremote, versos 17 e 18. Tem ossos fortes e cauda grande. Ele move sua cauda como um cedro e os nervos de suas coxas são unidos. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barra de ferro. E aqui a gente vai ter que descartar o querido hipopótamo. Eu acho tão bonito o hipopótamo, mas apesar de ser um bicho muito violento, né? Mata muita gente o hipopótamo na África, né? Então, o hipopótamo está descartado. Apesar dele ter ossos fortes, ele tem uma das menores caudas que existem nos animais de grande porte. Vocês sabiam disso? Menores caudas, repara só no hipopótamo, aqui nessa da foto, nem cauda o bichinho tem, né? E por que um dia associaram o hipopótamo ao berremote? Por causa de uma palavra, né, que vai estar no egípcio, que é berremal. Berremal vai ser o boi da água, né, que é o hipopótamo, então por isso é que ele foi associado ao berremote, tá bem? Ai, ai. Minha gente, o que acontece aqui? Todos os animais que foram apresentados como uma identidade para a criatura, tudo isso foi por água abaixo, né? Herbívoro não podia ser o leão, não podia ser o crocodilo. O hipopótamo não tem cauda grande, tem cauda pequena. O touro, a força está no chifre, não está no estômago. E aí? E aí que nos resta, então, trabalhar a etimologia de berremote. Quando a gente trabalha a etimologia de berremote, a gente acaba descobrindo que berremote é o plural de uma palavra hebraica chamada berremá. Berremá é uma palavra feminina e por isso seu plural vai ter um final ot. Então, berremá, animal, besta, fera. Berremá é uma palavra que aparece lá em Gênesis 1,
né? Berremote é o plural, bestas, feras. É só isso, né? Para alguns estudiosos, para alguns hebraístas, o berremote ele poderia ainda ser um sentido enfático, falando que aquele berremote, aquela criatura, era um animal ou uma fera de grande porte. Mas não há uma descrição humana para este berremote, pensando nisso, numa fera de grande porte, né? Muito bem. E aí, como é que a gente sai dessa cilada, né? Na 70, o berremote é traduzido como teria, que significa fera ou besta selvagem. O Malbim de Jó, que é um comentário muito popular sobre o livro de Jó, ao comentar Jó 40:15, concorda com esta percepção e diz que Deus pergunta a Jó como ele pretende lidar com as duas bestas mais poderosas e imperiosas que ele criou. O berremote, que consome toda a vegetação e não deixa nada para trás para as outras bestas terrestres, e o famoso Leviatã, que ataca as criaturas de todos os mares. Conclusão. E agora? A palavra berremote, como uma fera, só ocorre em Jó, capítulo 40, verso 15, o que dificulta muito a compreensão. Todavia, podemos nos apoiar na tradição judaica, que entende o berremote como uma grande besta da terra, em oposição ao Leviatã, a besta do mar, e ao Zis, a besta do ar. Pesquisando sobre os dinossauros, eis que eu encontro o anquilossauro. E o anquilossauro, olhem a descrição, olhem a foto dele. Ele tem uma cauda grande, olha essa daqui, ó, cauda grande, ele é forte, e olha para onde ele está indo comer? Comer uma graminha. Então, meus amigos, pode ser que essa descrição do berremote se assemelhe muito realmente a animais pré-históricos, né? Que sempre povoaram o nosso imaginário, como os dinossauros. Quantos filmes, quantos livros, quantos fósseis, quantas investigações nós não temos aí sobre estes animais, né? Os dinossauros. Quem sabe o berremote, então, não poderia estar fazendo uma referência a essas grandes feras que existiram há muito e muito tempo atrás. Muito bem, se você gostou deste vídeo, se você curtiu este vídeo, comente e compartilhe com os seus amigos. E quem sabe aí, não é? Esse compartilhar, esse comentar vai fomentar novas pesquisas sobre esse texto e sobre esta fera terrível chamada berremote. Um abraço e até o próximo episódio.